Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru. É isso mesmo. Eu já vou começar dando uma dica para você do mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal, que faz isso há mais de 35 anos. É pura dedicação na vida dele. Eu fiz um mapa astral 2 anos e meio atrás, antes de começar o Paranormal, e deu tudo absolutamente certo. Agora eu fiz para o meu filho, que tem 7 aninhos, e eu estou encantado. Então, uma ótima forma de você presentear quem você ama é fazendo um mapa astral. Tem o cupom de desconto, tem pagamento facilitado. A sua vida está trancada, parada na parte amorosa, financeira, faça um mapa astral, porque ali você vai atrás do que realmente importa para sua alma. E ali vai estar escrito o dia que você nasceu, por que você nasceu, etc. Tudo com áudio. Você não precisa ler livros difíceis, nada. A parte difícil fica com o Otávio Leal. E é ele mesmo que faz, ele não terceiriza. E você comprando o mapa astral agora, você vai ganhar o curso online gratuito Faça Dar Certo. Basta comprar o seu mapa astral e ganhar esse curso incrível. Então, olha só que presentão. Comprou o mapa, levou o curso sem custo nenhum para esse curso maravilhoso que é o Faça Dar Certo. É da humaniamor.com.br. Use aqui o cupomzão do Guru para obter um desconto real e é bem legal. Que bom que você está aqui de novo, meu querido Alfredo Narras. Tudo bem com você? Tudo bem, Guru. Poxa, nós estamos ficando amigos aí, encontrando várias vezes. Muito bom. É muito bom. Muita alegria estar com você, viu? Sempre bater esse papo bacana, que a gente vai ganhando, né, conhecimento. Você que teve ali muito tempo de estudo, convivência próxima ao Chico Xavier, ao Jean-Val Elan também, né, que a gente conta. Vamos falar um pouco sobre o futuro da espiritualidade, que não tem nada mais interessante do que você estudar a história para não cometer os erros do passado, no presente e no futuro. O que você tem para ir? Vamos fazer um apanhadão legal do futuro da espiritualidade. Você pode começar pela história, se você quiser. Fica à vontade aí. Não, tá bom, Guru. Eu fico à vontade com você, porque eu sei que você sabe muito mais do que eu, está muito mais atualizado. E é bom a gente saber um pouco do passado para não cometer os mesmos erros, né? A coisa precisa seguir mais leve, mais fluida, né? Eu gostaria eu estou assim meio, né? Por onde eu começo, vamos dizer. Claro. Mas eu aprendi o espiritismo primeiro com o Chico, depois na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Dentro da federação, eu tive um grande mestre que os espíritas talvez não compreendam o alcance dessa figura no movimento espírita de São Paulo, que é diferente do movimento espírita do resto do Brasil. Não sei se os espíritas compreendem isso, mas a Federação Espírita de São Paulo se tornou o maior centro espírita do mundo. Teve época aí que as escolas da federação tinham 12 mil alunos, era maior que a USP. Uau. Teve uma presença o espiritismo se tornou a terceira religião do Brasil, com um pouco mais de 40 anos de vida em São Paulo. Ficou o maior centro espírita aqui. Então, em pouco tempo ela Pena que isso se perdeu por parte da incúria, talvez, de nós, trabalhadores espíritas, mas, enfim, eu quero tentar mostrar erros para a gente tentar corrigir, se for possível, né? Eu acho que não é crítica a ninguém especificamente. Quando o movimento espírita começou no Brasil, ele começou através dos estudos dos livros de Kardec, livro dos Espíritos, a coisa toda. O espiritismo veio para o Brasil na corte de Dom João VI. Né? E depois, na época de Dom Pedro II, ela foi se propagando. Dom Pedro II era um cara muito espiritualizado, ele abriu as portas, inclusive, para o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes chegou a ser governador do Rio de Janeiro e ele se declarou espírita numa tribuna, né, oficial, mostrando quanto o espiritismo era prestigiado
na elite brasileira, na corte brasileira, né? Depois o movimento espírita ele foi para Bahia, depois foi para Minas Gerais, né? Evoluiu muito. Lá em Minas foi com Eurípides Barçanufo, e na Bahia foi com... agora não lembro o nome dele. Era Menezes também. Bom, aí o que aconteceu? Com a entrada do Chico no meio espírita, ele começou a psicografar sem ser espírita. O Chico começou, era um moleque, recebia espírito, não sabia nem o que estava fazendo, começou a produzir livro, né, mediunicamente. Os espíritas ficaram de olho, principalmente quando começou a receber psicografia de Humberto de Campos, todo mundo foi para cima do Chico. Pô, esse cara é uma autoridade brasileira, fez parte da Academia Brasileira de Letras, como é que esse cara aí está recebendo essas coisas, né? E todo mundo ficou de olho no Chico, aí a família de Humberto de Campos entrou com um processo para exigir os direitos autorais da obra de Humberto de Campos, acho que todo mundo sabe disso, né? E quando foi para os tribunais, os tiveram que abortar o processo porque ficou uma questão muito complicada. O catolicismo ainda mandava na religião, né? Se autorizasse, autenticasse Humberto de Campos como autor dos livros, estava autenticada a mediunidade e sancionando o espiritismo por automatismo, né? Então a justiça ficou entre a igreja e a psicografia, acabou, olha, guarda esse processo aí, não é muito complicado, a igreja vai chiar. E aí abortaram. Nesse tempo, depois que o Chico começou a criar, digamos assim, credibilidade com a sua obra, porque as pessoas liam e tinha ressonância espiritual muito forte com as obras que eram produzidas. Eu li um livro do Chico e falei, pô, isso aqui é verdade. É diferente do Kardec, que comprovava cientificamente. A credibilidade do Chico não veio pela fenomenologia, ela veio pela ressonância espiritual no coração das pessoas. É aquelas sementes que Jesus plantou que começaram a criar ressonância com aquilo que o Chico estava produzindo, escrevendo. Então, é um processo diferente de credibilidade. Kardec tinha credibilidade por ter a ciência a favor dele. O Chico adquiriu credibilidade porque as pessoas viam que aquilo tinha a ver com a vida delas, que era a ressonância espiritual da coisa. Então, é outro tipo de revelação espiritual, uma revelação baseada no método dedutivo, você deduz que aquilo é verdade, e o outro é pelo método indutivo, você recebe uma comunicação e vê que aquilo não tem contestação, é fluida, né? Ela ressoa com o que você sente, não com o que você sabe. Aí você dá credibilidade pela ressonância. É incrível isso, né? Pouca gente se atém a isso. Mas quando a federação começou a introduzir as obras do Chico, teve muito questionamento. O pessoal era Kardec, e Chico era ficção. Esse cara aí tá... Bom. Aí entrou na federação um cara que era aposentado da Força Pública. Ele foi, quando se aposentou, foi viver 3 anos na Índia. E aprendeu lá técnicas de manifestação espiritual que eram desconhecidas no movimento espírita, não eram praticadas. Aquilo é coisa hindu. E esse cara, que é o comandante Armon, ele veio para São Paulo e ele passou a fazer parte da federação. Ele já era espírita, mas trouxe esse conteúdo que era inusitado. E a federação estava num ambiente ainda de ortodoxia, Kardec, nada pode ser diferente do Kardec. E o comandante, não, precisa organizar o movimento espírita, está muito bagunçado, cada um fala o que quer, e a crítica, as guerras entre facções do Kardec contra as facções chiquistas, né? Não se aceitava André Luiz, não se aceitava muita coisa, era complicadíssimo.
E o Armand foi um cara que resolveu harmonizar isso e organizar a coisa. Então, o que ele fez? Usou o conhecimento, a bagagem que ele tinha do movimento hindu. O hindu tem escolas espiritualistas graduadas. Você tem o grau de aprendiz, você tem o grau de discípulo, você tem o grau de mestre e por aí vai. Né? E ele procurou introduzir isso na federação, coisa que não tinha no espiritismo brasileiro em lugar nenhum. Ele introduziu isso em São Paulo. A federação, nesse ponto, foi pioneira na organização. O Chico foi contra isso, hein? O Chico não queria. Mas, enfim, ele entronizou isso e aí começou a separar o que era prática do que era teoria. Então, o que ele fez? Ele criou as escolas teóricas de espiritismo para estudar Kardec, estudar as obras do Chico, estudar as fórmulas, as técnicas hindus de cura, né? Que é o passe, estudo dos chakras, essa coisa toda. Isso não é comum no ambiente espírita, mas ele entronizou na federação. E, de outro lado, o que ele fez? Ele introduziu uma área de assistência espiritual para entronizar os passes à moda hindu, com técnicas de movimentação das mãos, de limpeza psíquica, de transferência de ectoplasma, de, enfim, cura espiritual através da doação do passista para o assistido. Essa técnica é hindu. Jesus usava isso, mas isso já era algo conhecido do hinduísmo que é muito anterior a Jesus. Jesus apenas utilizou dessas técnicas na vivência dele como forma de cura e também para ele poder transmitir o evangelho dele, o conhecimento que ele tinha da espiritualidade e tudo, que de certa forma contrariava o Velho Testamento. Jesus rompeu com o Velho Testamento. Então, o hinduísmo era uma coisa que revelava, para além do Velho Testamento, um outro contexto teológico, um contexto onde você tinha o Brahma, né, que é o Javé, né, tinha o Vishnu, que era Jesus, e tinha o Shiva, que era o destruidor. Então, Javé criava, Jesus organizava, e o Shiva destruía o que não dava certo. Era mais ou menos isso a teologia hindu, né? E o Armand trouxe isso para São Paulo. Então, quando o Elan começou a falar essas coisas aqui no século XXI, eu fui um dos raros sobreviventes da época do comandante Armand que aceitei logo de cara isso, porque eu já tinha uma base mínima desse conhecimento para aceitar o que estava vindo. Então eu fui um que acolhi imediatamente tudo que o Jean Vaillant estava trazendo, porque ele trouxe toda a teologia hindu para a atualidade. Então, para mim, não foi novidade o contexto imenso que ele trouxe, porque ele é autor do Bhagavad Gita, né? Então ele tem todo esse conhecimento. Eu só sabia que tinha e como funcionava, mas nunca pensei no autor, no Vyasa, o cara que escreveu tudo aquilo e tal. E hoje a gente sabe que é o Elan. Bom, quando o comandante Armand entronizou isso, e eu aceitei aquilo, para mim era natural, sabe? Então eu me tornei expositor da federação e eu falava disso abertamente, das obras do Chico, das obras hindus, das obras... Isso era o meu material de ensino dentro das escolas espíritas. E nessa época, década de 70 até 80 e pouco, 80 e tanto, o ambiente espírita era receptivo a essas coisas, né? A partir de meados da década de 80, começaram a tomar, entre aspas, o poder na federação, aqueles espíritas mais radicais, mais tradicionais, mais afeitos ao kardecismo, somente Kardec, até que um desses diretores espíritas
não conseguia compreender nem o hinduísmo, nem o sikhismo, né? Ele não abarcava essa bagagem, e ele é um cara limitado, infelizmente, e ele escreveu um livro que se tornou um paradigma dentro da Federação em São Paulo e depois para o movimento espírita, que congregava todos os centros espíritas confederados com a Federação Espírita, que foi aquela pureza doutrinária, né? Esse livro foi um fator limitador de conhecimento, porque se só podia estudar Kardec. O Kardec não falou, não é verdade. E quando você olha para a obra de Kardec, o Kardec escreveu no momento em que a ciência era muito limitada ainda. Apesar de ser evolucionista, ter muitas coisas, etc., ainda o universo conhecido era muito pequeno. A ciência cosmológica, cosmogônica, estava no início, né? No século XIX. Depois é que veio o Einstein, veio esses caras que abriram os horizontes espaciais, a forma como a criação se processa, como é que como é que um planeta se constitui, como é que todo esse processo, na época do Kardec não era conhecido ainda. Isso foi sendo desenvolvido no século XX, né? Hoje a gente tem uma visão do Big Bang que não tinha no século XIX. Como é que Deus criou o universo? Hoje a gente sabe que partiu do Big Bang. Na época, não. Deus criou esse treco, pronto. Os espíritos chegavam lá, faz um planeta. Não é bem assim, né? Você cria um campo eletromagnético e os elétrons vão se congregando ali até que formam uma massa consistente, sólida, né? Por efeito de coagulação, de contração ali das energias. Bem, mas isso é outro aspecto. Então, quando o comandante introduziu esses estudos, a gente estava tendo uma visão, né, Ramatiz, a vida em outros planetas. O Chico escreveu como era a vida em Saturno, a vida em Marte e tal, a mãe dele escreveu por ele. Então a gente começou a estudar, já estava em curso o processo de divulgação dos fenômenos extraterrestres, né, que também acabaram sendo escondidos, abortados, mas até então era falado livremente como é que funcionava a arquitetura dos OVNIs, da questão extraterrestre e da presença extraterrestre aqui, e o contato que eles tinham com a gente e qual era a influência extraterrestre na evolução terrena. Isso estava sendo estudado. A gente já sabia que as pirâmides, etc., eram construções muito anteriores ao surgimento da Bíblia, das primeiras civilizações que a gente conhece na Mesopotâmia, depois na Índia, na Grécia, no Egito. Essas construções megalíticas são muito anteriores ao conhecimento que a gente tem da história. Mas isso a gente já estava estudando com o comandante Hermon, porque ele trouxe da Índia, né? Mas com a pureza doutrinária, todo esse conhecimento virou apócrifo. Não sabe se é verdade, não tem prova, não podemos estudar isso. Então, fechou, né? Esse processo só voltou a ser aberto fora do espiritismo através do Elan, Kardec reencarnado. Então tem um hiato de conhecimento espírita aqui que deixou a gente no vazio, só com Kardec. Então, você só podia falar, estudar aquilo que Kardec havia introduzido. Claro, tinha os caras que, né, são mais abertos, que estudavam. Chico estudava tudo, mas não era algo fácil de divulgar no meio espírita. Você podia praticar e com a prática você conseguia algum resultado. Mas ensinar isso de modo aberto e falar com convicção ainda era pecado, né? Tinha um pouco de reserva. De tal modo que hoje nós estamos num momento de conhecimento espiritual que vai ao encontro daquilo que Jesus falou. Jesus era muito avançado para o seu tempo. Uma das premissas do Evangelho de Jesus, que
pouca gente percebe é de que Jesus ambicionava uma única sociedade terrestre, né? Digamos, abarcando todas as raças extraterrestres e as raças oriundas da Terra que conviviam em conjunto aqui na Terra. O projeto de Jesus era unificar o mundo, né? Esse projeto que a gente fala, globalista, não sei o quê, isso era um sonho de Jesus lá. De que forma? Era de uma forma evangelizada, de uma forma socializada, digamos assim, amorosa, né? De convivência fraterna, não de disputa de poder, né? Então, a gente, quando olha o futuro que está à nossa frente, a gente vê que aquilo que Jesus sonhou lá atrás, de unificação da humanidade dentro de um só rebanho, um só pastor, como ele dizia, são vários rebanhos, mas ele queria que fosse um só. Isso está à nossa frente, está no futuro espiritual da humanidade, talvez não da forma como Jesus imaginou, sonhou, mas está caminhando para isso. Se vai dar certo, se vai ser desse modo, se vai ter interferência, aí entra aquela coisa. Para que seja a moda de Jesus, ele tem que voltar, né? Para coroar esse esforço de unificação. Em si, seguindo esse processo de unificação da sociedade, um só rebanho, um só pastor, entram em cena as outras possibilidades. Primeiro, um só governo, né? Para toda a sociedade, talvez dividido em facções, mas distribuído, mas com uma fonte única de orientação, digamos assim. Entra a possibilidade de a humanidade adotar uma única língua para ser falada por todo mundo, né? Entra em a possibilidade de uma economia mundial baseada não nas trocas em si, mas naquele esforço de todo mundo contribuir para o bem geral. Você não trabalha mais só para si. Você trabalha, né, produzindo um plus para a sociedade, né? Você não é só usufrutuário dos bens, você é um produtor de bens, né? E, nesse sentido, não são só os bens de consumo, entram aí os bens espirituais. Aí você entra nas religiões. Se você for analisar o contexto da nossa sociedade, a sociedade diz que existem 3 poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Mas a gente sabe que não são só esses 3 poderes. Existem 2 poderes ocultos, talvez muito maiores do que esses. O poder econômico por trás e o poder religioso por trás. As religiões têm muito poder e o poder econômico também. Ele está por trás desses 3 poderes. E a gente pouco se dá conta disso. E o poder das religiões está afeto a seres de outra hierarquia espiritual, que governam as religiões por trás delas e elas conduzem os homens em decorrência desse poder de fora, né? Só que, na medida que se conseguir unificar a sociedade terrestre, esses poderes eles têm que se manifestar para todo o processo e não para uma entidade em detrimento de outra. E aí entra aquilo que se espera que seja a volta de Jesus numa manifestação que abarque todo o planeta, toda a conjuntura social, toda a sociedade unificada. Aí entra mais uma possibilidade que a gente precisava também começar a pensar. A unificação conceitual do que é o espírito, do que é a alma, do que é o corpo, do que é Deus, do que é subproduto de Deus, o que é autoridade celestial.
para governar planetas e governar sociedades. Isso não existe hoje. Ninguém sabe, né? Um é arturiano, outro é não sei de onde, outro não sei o quê. E parece que está tudo no embolado. Cada um está cuidando do seu pedaço. E é assim, de fato. Né? Se você pegar a sociedade terrestre, você vai ver que a China é conduzida por um tipo de entidade, a Índia por outro tipo de entidade, autoridade celeste, falando espiritualmente. O Ocidente por outro tipo de autoridade e assim por diante. Então, cada país, cada sociedade tem seu ascendente espiritual diferente. Isso teria que ser unificado, né, para ter uma evolução espiritual planetária unificada, que o planeta fosse conduzido por um tipo de nortes, né, que servisse para todos. Precisa ter uma unificação de linguagem, de religião, de ciência, de economia, de espiritualidade. Então é nesse sentido que eu penso, né, eu imagino um futuro espiritual para a humanidade. Primeiro, a consecução do projeto de Jesus. E, em seguida, a unificação de todo esse contexto. Em síntese, é isso que eu imagino que seria um futuro para a humanidade ou para a espiritualidade, que é o nosso tema. Aí não sei o que eu poderia acrescentar, eu sou muito sintético, não sei o que a gente poderia colocar. Mas, assim, eu acho que as pessoas que estão na vanguarda da espiritualidade são os espiritualistas. Muito mais na frente do que qualquer pessoa ateia que pensa numa sociedade, né, uma sociedade equalitária, numa sociedade mais justa. Uma coisa é você pensar numa sociedade mais justa do ponto de vista material. Sim. Outra coisa é você pensar numa sociedade evoluída do ponto de vista espiritual, onde todos tenham o mesmo alcance espiritual. E eu penso que para produzir uma sociedade material uniformizada, mais justa, mais fraterna, ela tem que ser precedida por uma unificação espiritual das correntes religiosas espiritualistas. E pouca gente está enxergando isso. Então eu acho que eu estou fazendo isso não é porque a gente pensa melhor essas coisas, mas porque eu estou vendo que esse caminho da unificação espiritual ele está sendo alcançado por programas igual ao seu, do Alê, essa divulgação do que está oculto, essa oportunidade que está sendo dada para aqueles que estudaram esses movimentos todos, de tentar deixar isso mais claro para as pessoas que não estudaram, né? Eu acho que isso é um trabalho fantástico, magnífico, que a gente deve a vocês. Então não estou isso para puxar saco, nem eu não tenho esse perfil, não é nada disso, mas apenas para endossar que vocês estão no caminho certo. Uhum. E acho que muita gente pode ajudar vocês e fazer parte disso. Vocês estão chamando as pessoas certas para contribuir. Então eu acho que é isso que é o recado que eu gostaria de deixar, Guru. Sim, não, é muito legal, porque o que acontece? A gente percebe, mesmo, a gente fala da espiritualidade livre. Eu tenho a formação católica tradicionalíssima, estudei num colégio jesuíta extremamente que praticava isso, né? Numa determinada parte da minha vida, não foi bom isso, porque todas essas coisas muito severas, elas não deixam a espontaneidade aflorar, né? Então, eu tive episódios... eu acho a Bíblia, por exemplo, maravilhosa, mas lá eu era obrigado a saber o que tinha na Santa Missa de domingo. E como qualquer adolescente, eu queria jogar futebol, queria fazer qualquer coisa, eu não queria saber da Santa Missa. E aquilo era colocado goela abaixo e você pegava uma repulsa pelos estudos, que eram ótimos, inclusive, só que eles eram ensinados de uma forma autoritária, ruim, né? A espiritualidade livre, aqui que é pregada tanto no café quanto no paranormal, é o quê? Você tem um cardápio. A
escutar o João Elan, escutar um padre, escutar um bispo. E você fala assim, eu me conectei com isso de coração e quero ir. E eu posso ir assistir uma pregação evangélica e jogar um tarô no sábado. Não vai acontecer nada comigo, que é isso que eu acho mais incrível. Porque as pessoas têm uns clubismos. Tem parece medo, né? Não, Jesus nunca mexeu no tarô. Tem uns papos assim, isso aqui é coisa do demônio, porque eu não vi na igreja. Aí pega lá, isso aqui, meu Deus, quem é esse? Aqui é o cachorro do diabo. Começa a inventar qualquer coisa, porque não estudou. Simplesmente não estudou. E nem sabe. Aí vai falar que esse elefante aqui, que é o Ganesha, não é problemático, porque não é uma figura cristã ou qualquer coisa assim. Só que ele é o mais cultuado que Jesus no mundo inteiro. Não é o mais adorado de todos, é o Ganesha, não tem mais do que ele. Lá na Índia ele é adorado. Tem templo dele em Nova York, pouca gente sabe disso. Ou seja, existe uma pluralidade de possibilidades incríveis. Que tem muito em comum com o próprio espiritismo, desde que a gente veja de um prisma espiritual, né, Guru? Uma das ressalvas que a gente faz, né? Eu nem gosto de usar crítica, mas assim, é o diálogo que a gente abre aqui, é porque começa a virar muito clubinho. O Jesus da minha igreja que é o verdadeiro, o seu você tá profanando aí. O espírita é que tá certo, porque não sei o que, não sei o que. E tem outras possibilidades. Por exemplo, uma das coisas que eu sei que a gente faz isso no Paranormal, a gente tá atrás de pessoas. Existem coisas na África que ninguém fala. Países, a gente fala do Egito, que tá aqui, um Monte Ísis, Anubis, e aqui da Índia tem o Narasimha, tem São Miguel, que é católico. Incrível. Tem de tudo aqui. Só que, às vezes, a gente não falou de um lugar, de alguma cultura da Etiópia, ou não falamos de alguma coisa que tem na Mongólia, na Austrália. Tem milhares de coisas que a gente nem sabe. E tem que estudar. Isso que é espiritualidade livre, é você fazer uma salada de tudo. Imagina você vai num restaurante por quilo e só pega pepino o dia inteiro. Pepino, isso aqui eu já sei. Aí coloca lá uma cenoura, um negócio ali, vai floreando a coisa, não é? Vai tentando misturar. Eu acredito que você ficou no centro e viu coisas que tinham fora, que foi o que você falou do comandante lá. Ele trouxe coisas de fora, do Himalaia, lá ele veio com o hindu, que já é um outro negócio. E não pode ser negado que o negócio é legal, não é? E depois você acaba descobrindo que, embora estejam todas essas correntes diferentes, alguns pontos elas têm em comum. A maioria delas, né? Tem coisas que são do mesmo timbre espiritual e que criam uma zona de interseção entre elas. E aí é fácil você trabalhar. Por isso que eu acho que no futuro há de haver uma unificação dessas. Quando a gente aborda muito a parte extraterrestre, em quase qualquer religião que você vai falar isso, ninguém aceita. A não ser lá onde você falou, lá dos hindu. Lá eles falam das vimanas. Lá pra eles, se não falar, é que você é o esquisito. Cara, o quê? Não tem? Você tá maluco? Lá é diferente a coisa, né? Por isso que já tem todo esse portal lá. Mas assim, vamos abordar tudo, né? Parece uma coisa meio... quase impossível, né? Uma utopia, essa coisa de que todo mundo vai ter uma moeda comum, mas seria um bom caminho já, né? Que Jesus já... seria maravilhoso, a gente vai viajar, é tão ruim ter que trocar as moedas, todo mundo com o mesmo dinheiro, né? Ia ser uma coisa muito boa, né? Todo mundo com o mesmo poder de compra, independente de que país que você tá. No primeiro, eu moro aqui, a gente tá no terceiro mundo, né? Economicamente falando, a gente sofre, né? A gente trabalha, enxugando gelo o tempo inteiro. Se a gente tivesse uma moeda forte, $1, não é nem o nosso ramo aqui falar de economia, mas há de se entender que seria mais uma língua, né? Que seria o Esperanto lá, que tentaram, não deu certo. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo atrás de Jesus, numa boa, assim, né? Seria maravilhoso. Eu sou economista e trabalhei do lado de dentro do balcão do governo. E, infelizmente, a gente vê que os homens não deixam o país crescer por burrice, por ignorância. Pecado mortal. Seria tão fácil conduzir o Brasil para uma hegemonia latino-americana e um papel preponderante no mundo
E mais do que isso, a espiritualidade. Que nós tivemos isso na mão na década de 70 e 80. Tava na mão. E jogamos fora. Eu fico muito triste com isso. Porque eu esperava ver esse terceiro milênio, eu nem sabia que chegar vivo aqui, mas eu esperava encontrar um mundo diferente, um Brasil diferente. E a gente, olha, andou para trás. Eu já nasci no ano de 82, o Brasil sempre em declínio, ele nunca foi para frente. Lá para 94, 5 tentou alguma coisa. Deu uma empinadinha. Ele foi um voo de galinha, né? Ele voou e caiu, assim, né? Mas deu uma certa esperança, assim, né? Pô, agora acho que vai e tal. Mas é complicado. Você que viveu bem os anos 70, não só na parte da música, porque também ninguém vive só de música, né? Porque as pessoas, os gringos, eles veem o Brasil lá todo mundo é alegre. Isso é uma farsa, né? Que veio todo mundo alegre aqui, dançando na praia. Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí só em filme funciona. A realidade é totalmente outra, né? E você viveu essa coisa da força econômica, do PIB crescendo, as famílias eram com... Era raro você ver as pessoas queriam ter muito filho porque tinha aonde crescer. Eram 4, 5 irmãos e o Brasil crescendo e economia. Você dava conta do recado. Você dava conta, né? Você fazia uma faculdade, você já tinha um emprego ali na hora. Hoje em dia você tem pós-graduação, doutorado e ganha um salário miserável, assim, né? É uma coisa bem complicada mesmo, né? E o Brasil é esse berço aí da espiritualidade, né? Que o Chico Xavier já colocou isso, falamos lá, já fizemos até programa sobre data limite, não sei o quê. Então, a gente tem que ter fé mesmo de acreditar nisso, né? Vou fazer uma ironia aqui. Tem um lado curioso nisso, Guru, que é o seguinte: tem muita gente ganhando dinheiro com espiritualidade no Brasil. Claro. Né? E se tornou um produto, um bem de consumo. Um bem de consumo. Um produto econômico, o conhecimento espiritual. É verdade. Eu acho isso muito legal, porque pelo menos está dando uma chance de se capitalizar de algum modo, afinal, né? Tem alguma coisa boa. Não, sim, é exatamente isso. É um mercado mesmo. Mercado. O Armon chamava isso de bens de salvação. Bens de salvação. A religião vende produto dela, é o bens de salvação. Olha, usa isso que você se salva. Todo mundo tem um problema, né? É um problema com o pai, com a mãe, alguém abandonou, separou, não sei o que. A religião, ela vem trazer a cura daquela dor a custo de alguma coisa. Exato. Não é? Então, o que a gente tenta, de alguma forma, aqui no Paranormal e no Café, é tentar essa liberdade, né? De fazer a pessoa se libertar. Isso é fascinante. Não é? A gente não quer que as pessoas fiquem presas ou tem que vir tomar uma bênção aqui. Não. Vai ler, vai ser feliz, vai ler o livro, vai ver os egípcios, vai ver os hindus, vai ver o católico, vai ver o espírita e vai ser feliz, né? Que é isso que é. Eu acredito que a nova religião é essa. E esse movimento tem acontecido muito, principalmente nos países que são os de primeiro mundo econômico, né? Às vezes você vê, eu entrevistei um padre anglicano que ele falou que as missas estão se esvaziando. Estão vazias. Depois da pandemia, tudo que era presencial. Acabou. Só que as pessoas querem a fé, elas querem se conectar com Jesus, só que de uma forma pessoal, nova, íntima, né? Sem os templos ou... E é o que a espiritualidade propõe, né? Exato. Você direto com o teu Criador, mas através do teu espírito. Quando você alinha o seu corpo, sua alma e essa centelha divina, essa centelha divina te conecta com o Criador dessa centelha divina, que é o Pai Celeste, é outra realidade, né? O nosso ego, ele se conecta com Javé, com o Criador material. Material. Então a gente fica meio em conflito, porque a criação material caminha na horizontal, a criação espiritual é ascendente. Você tem que administrar isso, né? A ideia de criar o programa como Paranormal foi exatamente essa, de você assim, é muito difícil a pessoa ler a Bíblia, ler o Alcorão, ler a Torá, é quase impossível, porque são muito Bhagavad Gita e não sei o que, é muita coisa, muita história, muito aprofunda, mas aí a gente coloca vídeos ali, os especialistas falando, e o especialista, que nem você, ele já estudou a vida inteira, então ele tem bagagem do passado, ele entende o que vai acontecer no presente e ele tem uma bela projeção do futuro. Então,
vê com quem você se conecta. É muito fácil. Você fala, pô, gostei do João Varlan, gostei do Alfredo, gostei do padre Marcelo Rossi. Vai lá atrás dele, não tem problema nenhum. Não quero ninguém atrás de mim, não. Eu quero que as pessoas sejam livres. Isso. Eu não aguento segurar mais barra de ninguém. eu quero libertar as pessoas para que elas encontrem seu próprio caminho, como eu encontrei o meu. Eu estou feliz porque eu sei me conduzir hoje. Você tem um eu me mantenho, ali, né? Eu gerencio minha própria vida. E essa conquista é inalienável, intransferível. E por isso que eu me exponho, porque eu nesse ponto eu não tenho mais medo de nada. O máximo que pode é eu morrer, mas... Até aí, todo mundo. Vou continuar com a minha integridade lá fora. Exatamente, tudo bem. Que foi o seu episódio, né? Para quem não acompanhou isso, acompanhe no Paranormal ou aqui mesmo no Café, essas grandes revelações que você veio fazer ao público grande, que às vezes você fala numa roda de amigos, tem um peso X. Ali agora ele foi X maior, Brasil, e às vezes vai até para Europa, Estados Unidos, lá também chega. E em breve, com a inteligência artificial, esse programa também vai começar a passar em espanhol, em inglês, porque já tem propostas disso. Que legal. Mas aí a coisa vai indo para frente. Deixa eu deixar uma dica aqui da Gratidão Transforma, esse curso que transformou a vida da minha família de verdade mesmo, que é a Gratidão Transforma. Eu falei para minha mãe fazer, ela fez, mas ela gosta de tudo que eu faço, como uma boa mãe brasileira, né? Meu pai é absolutamente cético, ele nem assiste o programa. Fez a Gratidão e funcionou. O método da Márcia Luz, ela fez um pós-doutorado nos Estados Unidos sobre gratidão. Com 92% de aprovação científica, ela provou que a gratidão transforma a vida de qualquer um. Então teve uma bancada de doutorado e transforma mesmo. Eu achei que eu sabia usar a gratidão e eu não sabia nada, eu confundi os conceitos. A gratidão é totalmente diferente. Se você quiser melhorar a sua vida financeira, afetiva e até a saúde, cientificamente provado, faça esse curso da Gratidão Transforma. Esse aqui é o mais transformador de todos mesmo. Se você falasse assim, guru, fala um curso que você viu nesses anos de paranormal que funciona pra valer. É o da Gratidão Transforma. Então esse investimento é incrível. Vai lá que você vai gostar muito mesmo, que a gratidão cocria uma nova realidade. Meu querido Alfredo Narras, foi muito legal conversar com você e eu queria que você deixasse uma frase, algo, porque assim, as pessoas hoje em dia, como você sabe, elas vivem dos microcortes, elas vão ver isso aqui, um pedacinho no celular, um pouquinho na hora que tá jantando, é assim, né? Hoje em dia o mundo moderno é assim. Então eu queria que agora você falasse uma palavra legal de esperança para aquelas pessoas que estão com depressão, que tem alguém doente em casa, levar uma frase positiva, que às vezes é aquele momento mágico que muda a vida de uma pessoa, assim, aquele microcorte que você vai fazer agora aí. Olha, Guru, o que serviu para mim foi eu romper com os paradigmas religiosos e passei a adotar uma postura livre diante, é exatamente o que você falou. Uhum. Eu adoto essa postura hoje, eu sou aberto ao conhecimento, aberto a tudo que eu possa acrescentar na minha vida, e eu sinto que cada coisa nova que eu aprendo, eu cresço. Então, se eu pudesse deixar algum recado para as pessoas, aprenda com amor. Abra o seu coração para tudo que é novo. Uhum. Mas sem vício, sem apego, sem sentimento de posse. Abra para aprender e servir. Uhum. Eu acho que o grande lance da vida é você ser útil. Quando me aposentei, eu quase entrei numa depressão irreversível, mas eu tive o start de lembrar os conceitos que eu aprendi com o Chico, no sentido de que seja útil, aprenda a servir. Então, quando você se abstrai do seu orgulho, da sua vaidade, do seu comodismo, mesmo que ainda tenha esses defeitos, eu tenho, mesmo com esses defeitos eu caio, mas eu me levanto. Eu me estupro, me violento para levantar de novo, para romper a tendência de acomodar, de entrar em depressão. Porque a depressão é comodismo.
É falta de vontade de você romper com suas limitações e ir em busca do novo. E eu acho que eu consegui isso, de algum modo, à base de sofrimento. Não foi sem sofrimento, não. Foi com muito sofrimento. Mas eu consegui dar a volta por cima. Você trabalhou quantos anos com economia e essas coisas? Minha vida inteira. Eu fui economista 12 anos no Ministério da Fazenda, no governo militar. Caramba. Fui economista na Eletropaulo, na diretoria da Eletropaulo, na área de planejamento financeiro e econômico. E tive outras experiências depois fora, em consultoria, mas a minha vocação é economia. Eu sempre fui um apaixonado pela economia. Então gosto muito de economia e fico triste de ver o que fazem com a economia hoje. Fico muito triste. Fica triste, é verdade. O Brasil podia ser outro. Nossa, Nós todos podíamos estar desfrutando de uma... Me entristece, mas é fazer o quê? A gente tem que aceitar o inaceitável e bola para frente, né? Não pode parar, não pode aceitar o erro sem tentar mudá-lo. Está errado muita coisa, mas o esforço de melhoria tem que continuar. Tem que continuar. A coisa sempre continua. Por pior que seja, o mundo aparece alguma coisa nova que dá esperanças e você vai para frente. E a hora que você parou, então, aí você se sentiu mal, porque a pessoa, quando ela se aposenta depois de tantos anos de dedicação, ela se sente inútil, né? Ela fala, e aí, o que eu vou fazer? É o perigo, né? Fala, pô, eu era um economista, trabalhei em grandes empresas. Tinha muita influência, você entrava nos ambientes, o pessoal vinha te cumprimentar, todo mundo te conhecia. Exatamente. Depois você vira um ilustre anônimo, ninguém não te vê e foge, né? Não vale mais nada. Não vale mais nada. Complicado. E aí a parte que é a espiritualidade que tem que cantar mais alto no coração, né? Eu fiz uma promessa a mim, eu podia ter continuado trabalhando, eu me aposentei muito cedo, na realidade. Mas eu fiz uma promessa a mim mesmo, com base no que eu já tinha de vivência espiritual. Falei, se eu me aposentar em condições de manter minha família, eu tenho 2 filhos, hoje tenho 3, vou ter o 3º neto logo. Então, se eu conseguir me aposentar em boas condições, eu prometo a mim mesmo, e é uma coisa pessoal, de me dedicar totalmente à espiritualidade, sem interesse material nenhum, apenas como forma de ser útil à sociedade, de retribuição pelo muito que eu tive trabalhando em boas empresas e no governo. Eu tive muito privilégio, vamos dizer assim. Sim. Então eu devolvo esse privilégio na forma de conhecimento espiritual. Que governo que você trabalhou? Governo militar. Mas quem era o presidente? Os 5 governos militares. Todos? Todos. Caramba. Geisel, Figueiredo, toda essa tropa aí. Os mais famosos, né? Que foi todos eles. Mas a gente eu fui assessor do Delfim Neto, né? A gente discutia as coisas, né? Eu trabalhava ali não gostaria de falar isso, mas vou falar. Afinal de contas, já passou. A gente trabalhava ali na Prestes Maia e atrás da Prestes Maia era o DOI-CODE. Sim. Né? Então você estava trabalhando e de repente você via grito de tortura, era a cara da esquerda, vamos dizer, e os militares tentando tirar para saber onde estavam os aparelhos, onde tinha gente da esquerda, onde tinha, eles consideravam terrorista, né, comunista. E a gente ouvia aquilo e falava, puta, mas eu estou num lugar errado, eu estou trabalhando para um governo que faz essas coisas. Olha a consciência que a gente tinha. Então a gente ia lá no ministro, pô, não dá para trabalhar assim, né? A gente tem que trabalhar concentrado, tá? Você estava decidindo o destino do Brasil, quanto a economia tinha que crescer. O Delfim colocava para a gente, olha, esse ano tem que crescer 10%, se virem. Chama os empresários, faz eles pedirem financiamento para produzir mais e gerar emprego. Então o mote era assim, se chamava o empresário, olha, se eu te der 10 milhões, quantos empregos você consegue gerar? Era a meta, emprego e crescimento econômico. Fórmula simples, que ninguém sabe fazer hoje. Os caras dão dinheiro para corrupção, pelo amor de Deus, é uma loucura.
Mas naquela época era assim, quantos empregos você gera se eu te der dinheiro? O cara, não, posso produzir tanto, fazer tal assunto, papai, eu vou gerar 100, 200, 300, 500 empregos. Toma, vai fazer, mas quero o resultado. Era assim. Então a gente chegava o ministro, pô, como é que eu vou trabalhar uma coisa tão séria, tão bonita, tão bela de se fazer, ouvindo esses negócios aí do lado? Olha, o menino, eu era um moleque, né? Isso aí é a parte militar. Nós não somos militares, nós somos civis. Nós estamos aqui para salvar a civilização brasileira. Então isso aí é uma coisa que faz mal para quem contesta o que o governo precisa para poder crescer. Nós temos dinheiro de financiamento americano. Os americanos não querem comunista aqui. E os militares têm que combater, nem que não queiram. Pouca gente entende essa dinâmica do sistema militar. Não estou defendendo, não. Eu também me horrorizava com o que eu via na perseguição. Eu tive amigos meus que foram presos, tive outros que fugiram, foram para Cuba. Colega de classe meu, da faculdade. Foram levados para Cuba para Carpicano. E o cara era um puta gênio. Eu vi coisas horrorosas, mas do outro lado eu vi coisas maravilhosas. O pessoal que se empolgou com o crescimento econômico fez milagres. Foi um milagre econômico. Teve gente que explodiu de realização. É conflitante isso, né? E hoje nós estamos vendo o inverso, né? Não gostaria que fosse essa vingança, né? De uma coisa... Pô, poupa o que deu certo e corrige o que estava errado. Sim. Né? Não quero entrar nesse assunto, é polêmico, me desculpe se isso prejudica a imagem do seu programa, infelizmente é a minha vida, eu não quero que isso sirva de... Não, é só uma experiência, uma experiência da sua vida. Se quiser, você corta aí do seu programa. Não tem problema. Eu acho que eu extrapolei algo que não devia, mas... Então tá tranquilo, tá falado aqui. Muito bem, Alfredo Narras, deixa eu ver o teu livro aqui também, que é muito legal, são 2 volumes, ó, que é aqui, ó, A Árvore da Vida, esse aqui é o volume 1. Velho Testamento. Introdução à Revelação Cósmica, o volume 1, e aqui A Árvore da Vida, o volume 2, Revelações Gradativas do Cristianismo. No volume 1 tem aqui, ó, a participação do Jean-Val Elan aqui, que é bem interessante, que já veio várias vezes no Paranormal. E aqui, você consegue, como que faz lá? É o e-mail, então passa o e-mail ali. E-mail alfredonarras@gmail.com. Eu estou pedindo pelos 2 volumes mais correio, R$50, tá? Para eu... Não, tá um preço maravilhoso. É só cobrir um custo, eu não vivo mesmo, disso, não é? Eu tenho só 100 livros sobrando e eu não queria jogar aí fora, né? Então eu prefiro que seja útil para alguém. Os últimos exemplares, vai esgotar então aqui o livro do Alfredo. Porque esse é um olhar cósmico para as coisas do Velho Testamento e do Novo Testamento. É um olhar que eu aprendi a ter de fora para cá. Entendi. Muito bom. Então é isso. Para mim só resta ter gratidão a vocês aqui, ó. Se vocês quiserem, aproveitem, tem esse curso da Gratidão Transforma, que eu aprendi a ter gratidão a tudo com isso. Seja grato a tudo. É muito interessante, você vai mudar a sua vida. Comentem aqui que eu vou olhar, deixem um joinha, inscrevam-se nesse canal que menos de um ano já tem mais de 130 mil pessoas inscritas, então é muito legal aqui tomar um cafezinho com o Guru. Muito obrigado, até a próxima, fiquem muito bem.